Fala pessoal, no vídeo de hoje, na série Atualização Jurisprudencial, nós iremos estudar expulsão de estrangeiro. Acompanhe aí. A primeira turma do STF, ao julgar o RHC 123891, decidiu que é inadmissível a expulsão de estrangeiro que possua filho brasileiro, dependente socioafetivo ou econômico, mesmo que o crime ensejador da expulsão tenha ocorrido em momento anterior ao reconhecimento ou adoção do filho. O entendimento da decisão judicial exige conhecimento da natureza jurídica ou a definição legal de alguns institutos ligados à migração. Se não, vejamos. Extradição. A extradição é a medida de cooperação internacional entre o Estado brasileiro e outro Estado pelo qual se concede ou solicita a entrega de pessoa sobre quem recaia condenação criminal definitiva ou para fins de instrução de processo penal em curso. Deportação. A deportação é a medida decorrente de procedimento administrativo que consiste na retirada compulsória de pessoa que se encontra em situação migratória irregular em território nacional. Repatriação. A repatriação consiste em medida administrativa de devolução de pessoa em situação de impedimento ao país de procedência ou de nacionalidade. E, por fim, a expulsão. A expulsão consiste em medida administrativa de retirada compulsória de imigrante ou visitante do território nacional, conjugada com o impedimento de reingresso por prazo determinado, cuja causa é a condenação com sentença transitada em julgado relativa à prática de crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra ou crime de agressão, nos termos definidos pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional de 1998, ou crime comum doloso passível de pena privativa de liberdade, consideradas a gravidade e as possibilidades de ressocialização em território nacional. Havia uma discussão doutrinária, quando da vigência da Lei 6815, quanto da possibilidade de expulsão de estrangeiro, o que se baseava no artigo 75, parágrafo 1º, se não, vejamos. Não constitui impedimento à expulsão, à adoção ou reconhecimento de filho brasileiro superveniente ao fato que o motivar. A nova Lei de Imigração, ao dispor sobre a expulsão, previu que não se procederá à expulsão quando 1. A medida configurar a extradição inadmitida pela legislação brasileira. 2. O expulsando tiver filho brasileiro que esteja sob sua guarda ou dependência econômica ou socioafetiva, ou tiver pessoa brasileira sob a sua tutela. A Constituição Federal, em sede de direitos e garantias fundamentais, firma no artigo 5º, 51, que nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Vê-se que a nova disposição legal, em particular o artigo 55.2a da Lei nº 13445 de 2017, parece ter afastado a possibilidade de expulsão de estrangeiro que tenha filho brasileiro que esteja sob sua guarda ou dependência econômica ou socioafetiva, ou tiver pessoa brasileira sob sua tutela, ainda que tenha cometido crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. É nesse contexto que deve ser lida a presente decisão do STF, que, a partir do citado julgamento, posiciona-se no sentido de ser inadmissível a expulsão de estrangeiro que possua filho brasileiro, dependente socioafetivo ou econômico, mesmo que o crime ensejador da expulsão tenha ocorrido em momento anterior ao reconhecimento ou adoção do filho, evidenciando-se que o legislador infraconstitucional erigiu a socioafetividade à condição de causa impeditiva de expulsão. E aí segue os fundamentos da decisão: proteção especial à família, proteção integral à criança e convívio familiar. Normas importantes vinculadas ao tema: artigo 5º, 51 e 52, artigo 22, 15 e o artigo 226 a 230 da Constituição Federal. Artigo 1º ao 6º, artigo 19 seguintes do ECA e artigo 54 e seguintes, em particular, o artigo 55 da nova Lei de Estrangeiros, a Lei 13.445 de 2017. E segue aí, por fim, uma súmula importante vinculada ao tema, que é a súmula número 1 do STF. É isso, pessoal. No próximo vídeo nós iremos analisar uma questão sobre o tema. Um abraço,
bons estudos e até a próxima.